Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, por que não dizer para a sua qualidade de vida. E passando aqui para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, pela Rede Fox de TV. Sempre o nosso carinho, nosso muito obrigado. E todo mundo que nos acompanha e segue pelas nossas mídias sociais. Se você não faz parte, vem logo, é @hajacerto. Facebook, Instagram, YouTube, você é sempre bem-vindo, seus comentários engrandecem nosso programa. Gente, eu estou aqui hoje, do lado de um grande artista, que eu tive o privilégio de conhecer já há algum tempo. Estou tentando trazer ele aqui no programa há um tempão. Meu querido, seja bem-vindo ao programa Papo Coach, viu? Obrigado pelo convite, mestre, um prazer estar aqui, contribuir com o seu trabalho. E vamos aí falar sobre arte e empreendedorismo. Primeiro, vamos falar o nome dele, gente. É igual o meu, é Aldrin Schreiber Fonseca. A gente fala Aldrin Fonseca, né, tal. Mas o nosso amigo também, eu quero que você fale o seu nome, que também é difícil de... É um nome bem de artista, né? Meu nome é Alfredo Maffei, eu sou artista plástico, trabalho com criação de obras que contam histórias para líderes e empresários que querem aí traduzir as suas histórias e eternizar os seus legados da forma mais nobre, que é a arte. Então, o nome Alfredo Maffei já é um nome, né, que traduz um pouco assim da arte, né? A amplitude do negócio. Gente, e não é qualquer arte, não. O cara, quando está pintando, ele primeiro, eu acho que a divindade entra dentro dele e coloca na mão, porque eu fico vendo assim, se eu tiver que pintar alguma coisa, nem se for de uma cor só, não sai legal, eu acho, sabe? A gente foi pintar a lareira, ficou toda cheia de marca. Mas eu acho que isso é importante, porque a gente trazer isso, porque esse dom é muito bonito, é igual o dom da música, né, tal. E cada um tem esse dom, basta você desenvolver. Né, e você faz um trabalho maravilhoso, e eu vejo assim, pelas pessoas que são contempladas pelo seu trabalho. Tantas que pessoas ficam maravilhadas, assim, o que eu já vi de você. E eu vejo que você gosta muito dessa arte de... Eu vi cada leão, gente. Esse cara tá passando aqui embaixo para você algumas artes dele, ó. Então, ele pinta leão de uma forma que eu falei assim, pô, esse cara deve mexer com safari, né, para conhecer tanto. E como é que é isso? Como é que veio isso aí? Veio desde a infância? Conta um pouquinho lá de trás, como é que veio isso aí? Perfeito. Olha, eu concordo com você, Aldrin. Cada um de nós tem um dom, um talento. E essa facilidade que você vê eu traduzindo no meu trabalho, todas as pessoas têm dentro das suas áreas de atuação. Eu descobri desde muito cedo o meu talento com a arte, sempre soube e sempre quis trabalhar com isso. Desde cedo tive muito incentivo da minha família, dos meus pais. Eu vivi num lar que me deu muitas oportunidades. Então eu tenho muito a agradecer porque eu tive um caminho muito próspero nesse sentido. Desde quantos anos você começou nessa escalada sua? Olha, eu comecei a desenhar mesmo desde moleque, assim, lá com 4, 5 anos eu já estava desenhando. Que legal. Mas eu não desenhava bem. Então, se você fosse me comparar com outros meninos da época lá que estavam desenhando na escola, eu não era melhor que eles. Mas eu tinha uma vontade muito grande de aperfeiçoar, porque minha vontade não era só desenhar, era de emocionar, de tocar e de contar histórias. Mostrar o meu universo para as pessoas, mostrar, né, as minhas criações e minha criatividade. E eu entendi que eu precisava aprender a desenhar, não adianta só ter vontade. Então hoje eu digo que se eu tenho algum talento é porque eu lapidei e labutei muito para que eu pudesse desenhar. Fui numa escola de desenho, tive essa oportunidade desde cedo, e a partir daí tive um mestre, um mentor que soube me direcionar e lapidar o meu talento artístico. E, enfim, até a partir de lá, foram lutas, né, claro, também, mas tudo foi me levando para um destino certo, que era viver de arte. Legal. E aí, gente, olha só, é o tal da persistência, né? Existe uma diferença entre resiliência e persistência. Sim. Eu falo que uma coisa, imagina se ele persistir, que ele fosse ficar bom sem um mentor. Exatamente. De repente se tornaria, demoraria mais tempo, pode ser que sim, pode ser que não, mas na hora que o cara tem inteligência, e uma coisa que a resiliência vai trazer, é de você não desistir. Exato. Peraí, um mentor tem que fazer um investimento, tem curso, não sei o que e tal. Aí tem gente que fala assim, não, já não quero. Agora não. Gente, e aproveitar aqui, estou trazendo o nosso novo livro, Seja Bom em Desculpas e Não Será Bom em Mais Nada.
Exatamente. E é justamente, por que eu trouxe isso aqui? Justamente para falar isso para você. A pessoa vai arranjar uma desculpa. Por que ela não consegue? E a desculpa, a gente virou expert em desculpa. E quando você arruma desculpa, você fala assim, não, mas eu tenho razão. É porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso tirar o dinheiro que eu vou alimentar meu filho para fazer isso. E tem razão, ninguém está falando para você fazer isso. Mas está falando de você ganhar o dinheiro de forma honesta, diferente, para você fazer isso. Para poder, né? Então, assim, é justamente a autorresponsabilidade. Sim. E aquele negócio, né? Eles falam que os grandes artistas são reconhecidos depois da morte. Certo. E você já é reconhecido agora em vida, com um trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Obrigado. Só que não é uma trilha fácil, né? Como é que é isso? Dá para viver de arte? É um mercado assim que... Porque uma coisa é o seguinte, nossa, ficou lindo. Aí a pessoa fala assim, custa tanto. Eu falo, nossa, não, mas aí não, você fez que é isso? Você fez isso aí com meia hora? Exatamente. Mas vai fazer, né? Me dá um pincel na mão para você ver. Foram muitos anos dedicados para que a gente possa materializar uma obra em pouco tempo. Sim. E essa obra a gente tem que saber valorizar para que a pessoa também entenda o valor que tem por trás. Viver de arte no Brasil é possível? Eu acho que o Brasil hoje é um dos países, depois dos Estados Unidos, onde mais teria oportunidade para artistas viver de arte. Mais do que na própria Europa, inclusive. Aqui existe um campo fértil pouco explorado para os artistas, que é o campo de você atuar com grandes empresários, porque essas pessoas, os empresários, né, os que são meus maiores clientes, eles às vezes não vão em galerias de arte para ver obra de arte. E quando você evidencia e vai até eles mostrar que você oferece um serviço e uma experiência diferenciada, eles gostam e eles querem adquirir isso. Então, nunca foi fácil? Não, nunca foi fácil. Até eu entender como é que funciona o processo e começar a fluir, né, num fluxo de crescimento, demorou muito tempo, porque a gente vai bater na cabeça até encontrar o caminho certo. Mas viver de arte realmente sempre foi um desafio. Você tem que ter uma disciplina e uma postura muito séria, que às vezes não é a postura que as pessoas enxergam o artista, né? A gente às vezes é muito visto como um boêmio, né? Aquele cara que está no mundo da lua. Não, aquilo é vida fácil. Vida fácil, enfim. E eu tento sempre trazer justamente o contrário, mostrar o lado da arte com esse lado mais sério de empreendedor, e acima de tudo mostrar que aqui é um trabalho de disciplina, um trabalho de um profissional que leva muito a sério o que está fazendo, para que as pessoas de fora também respeitem e assim valorizem. Essa é uma luta que eu trago, que eu mostro sempre no meu trabalho, e que acaba fazendo com que o público de fora respeite e valorize mais esse tipo de trabalho, que é o que a gente faz. E você falou um negócio, é o seguinte, se você não se valorizar, Exato. Quem que você espera que vai te valorizar? Exato. Né? Eu acho que essa toda a arte, porque é aquele negócio, a pessoa vira e fala assim, gente, porque os quadros deles são lindos, não tem explicação. Tá? Então, assim, mas eu não posso falar que é só o dom divino. Porque o cara sentou a bunda no banquinho lá para horas e horas de treinamento, de fazer as coisas acontecer, e é um mérito dele. Né? Então, assim, e aí para o mercado entender bem isso, é outra história, né? É outra história. A gente, né, hoje os empresários, os empreendedores, eles sabem muito o valor da imagem que ele precisa transmitir para as pessoas, e as pessoas vão valorizar de acordo com como você se mostra para o mercado. Né? Em todas as áreas é assim. E na área da arte foi delegado muito isso para um galerista, para uma pessoa de fora, fazer o perfil do artista e comercializar. Hoje, com o advento aí das redes sociais, nós artistas temos essa capacidade de gerir a nossa imagem e devemos fazer isso. Não podemos depender aí de uma galeria ou de um outro espaço, uma outra pessoa para fazer essa nossa percepção para o público, para o mercado. Então, hoje o artista tem nas mãos uma ferramenta maravilhosa, que é as redes sociais, para que ele possa evidenciar os grandes valores diferenciais que ele tem à disposição, que é o trabalho dele. Então, hoje o artista ele tem que ser um empresário também. Ele tem que pensar com a mente de empresário. Claro que esse lado criativo, esse dom de Deus, é tudo natural para mim, né? Isso para mim, claro que a gente vai lapidando até o ponto de isso ser natural, porque até as coisas que são naturais, você precisa desobstruir para que elas possam fluir naturalmente, né, no seu trabalho. E eu tive que também trabalhar isso. Mas o que eu posso dizer é que o artista tem que ser um empresário, ele tem que
saber equilibrar a função criativa, intuitiva, de deixar o dom de Deus acontecer, mas também tem que ter a mentalidade de um grande empresário, de um gestor de negócios, para equilibrar essas duas coisas e não só pintar, mas vender e vender bem vendido o seu trabalho. Agora, eu quero fazer uma pergunta de duplo sentido para você aqui agora, que ela é o seguinte: a primeira é assim, você já teve obras que você fez e que você não queria desfazer dela, que foi, sabe aquele negócio, o filho, né? Sim. Mas, nossa, já estava vendida, uma coisa assim, que você ficou agarrado naquilo, e ao mesmo tempo, além dessa casando com essa pergunta, é o seguinte: você já teve uma obra sua que você falou assim, cara, posso melhorar essa obra mais. Né? E o bom da pintura é isso, né? Que eu já vi você fazendo isso. Já vi uma vez, gente, eu estava no evento e ele estava lá pintando. Ele estava pintando um leão. Aí eu olhei e falei assim, que lindo. Aí eu virei, conversei um pouquinho, quando eu voltei era outro leão. Eu falei, uai. Estava pronto, né? Aí eu tô assim, cadê a outra tela? Né? É transformação. Como é que é isso para você? A primeira pergunta é sobre o desapego, né, com a obra de arte. Isso sempre aconteceu, né, Aldrin? A gente, quando tem uma criação que a gente põe muita energia, muito carinho, muito dedicação, a gente fica apegado a ela porque a gente sabe o tempo e como ela tá bonita, como ela tá vistosa, a gente quer ter aquilo pra gente. Mas tem que entender que a gente não nasceu para ter isso para nós. A gente veio para fazer à disposição das pessoas. E é isso que o artista precisa entender. Por mais que ele tenha esse apego, ele precisa entender que ele está à disposição da sociedade como uma peça fundamental. Então ele tem que desapegar. Muitas vezes eu tive esse apego, mas aí a gente coloca, né, um peso na balança e fala, olha, a próxima vai ser melhor ainda. E a gente desapega. Mas aí você sabe que é uma coisa interessante também, que é o seguinte. Tudo bem, a gente tem um recomeço todo dia. Todo dia que você acorda é um novo dia. É um recomeço. Sim. Né? Você não consegue acessar o dia de ontem, não, você vai fazer um dia novo. Então você recomeça todo dia. Só que a gente tem no padrão de controle da mente da gente, a gente tem um negócio seguinte, poxa, eu vou começar tudo de novo, começar do zero. Sim. E cada quadro é isso, é tela branca. Né? Isso mesmo. Começa do zero. Isso é que nem na academia. Né? Você sabe que você vai acordar no outro dia que você vai ter que fazer aquele alongamento. Vai doer, vai fazer. É a mesma coisa, em tudo. Você como empresário, você sabe que você tem que preparar as câmeras, você sabe que você tem que fazer todo o preparativo. São processos inevitáveis que a gente tem que ter, em todas as áreas de atuação a gente tem isso, e quanto mais a gente deixa as coisas limpas, né, eu falo muito isso, quando o seu ateliê está limpo, quando os seus materiais estão organizados, quando você tem uma reverência na sua produção, aquilo vem com uma fluidez muito melhor. Então, é isso, assim, né? A gente tem... É difícil manter essa rotina, essa disciplina, mas quanto mais você lapida isso, quanto mais simples isso vai se tornando no seu dia a dia, mais se torna natural. Aí você não pensa, eu vou pegar a tela em branco de novo. Vai como um processo natural de você fluir com aquilo lá. Não, e a velocidade que você cria hoje já é outra também, né? Você já tem uma facilidade, né, tal. Que foi aquele negócio, mérito do seu trabalho, né? Método do seu dia a dia ali. E tipo assim, eu já vi obras de você de tigre, de leão, de natureza, vamos falar assim, mas também eu já vi obras de perfil de pessoas, sim, né? Retratos. Você também tem... E são duas características totalmente diferentes, né, ou não? Olha, eu sempre busquei enfatizar a natureza humana. E às vezes eu me faço dos animais para evidenciar aspectos humanos que nós temos em nós mesmos. Então alguns animais, eles traduzem, né, de forma muito fiel, como são as personalidades humanas. Então o leão, ele está muito ligado ao empresário de alto padrão, que é um líder, que é um gestor, que é o rei, que tem que gerir a sua tribo, que tem que estar ali à disposição e servir as pessoas. Então o leão tem essa nobreza de espírito e ele fala muito desse tipo de pessoa. Já a águia, que é outro animal que eu pinto muito, já é aquela pessoa que tem uma visão muito ampla das coisas, consegue visualizar além dos limites, né? Então eu acredito que esses animais que eu pinto, eles acabam traduzindo as personalidades humanas, e é por isso que eu sempre gosto de colocar um animal que traduza a essência da personalidade daquela pessoa. Legal. Porque, por exemplo, você já vejo que é uma águia, né? Que já tem uma visão além. Sempre que eu estou conversando com você está falando de um projeto
lá na frente já, você não está preso a esse pedaço de visão. Você tem sempre uma visão 360 que está vendo de cima. Então eu acredito que essa questão do animal, da natureza, é para trazer essa força interior que existe dentro de nós e que nós possamos tomar posse dessa força, e o animal serve como um símbolo para nos conectar com esse poder. Nossa, isso é tão interessante, porque o Renan, que faz as capas dos nossos livros, né, ele, do método APE, que é o método da nossa mentoria de empresa independente, é justamente um voo de uma águia. Ah, que legal, cara. É justamente isso, porque é justamente essa visão, sabe, de superior. Porque existe um ditado que eu ouvi muitos anos atrás, e eu gosto muito, é o seguinte: se você quer viver como uma águia, com essa visão, não fique em terreno de perus. Muito bom, exato. Porque no terreno de peru você vai fazer glu, 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 e como o Serginho Malandro, né? Glu, glu. Exato. Então você vai fazer o glu, glu, mas você não vai. E você sabe o que é mais interessante? Se você pega uma águia, um ovo de águia, e coloca num peru, e aquela águia nasce ali, e ela nunca tiver experimentado, ela vai se tornar uma águia peru. Isso, limitada àquela visão. Aquela visão. Então, assim, é o que a gente vê aqui em Alphaville, né? De muita essa ambiência. Isso muda muito, parte, né? Muda muito. Eu acho que isso aí. E a sua arte reflete isso também. Porque eu já conheço você há algum tempo, e assim, a sua arte tem melhorado cada vez mais. Ah, legal, obrigado. Assim, é visual, sabe? Legal. Já era muito boa a arte do cara, gente. Era assim, você falava assim, que quadro maravilhoso. Hoje você fala assim, caramba, se eu falava maravilhoso, que palavra que eu vou usar agora? Legal, né? Bom. Então, isso, e é um processo, né? É um processo. E qual que é o tipo de... qual que é a sua técnica, né? Que o pessoal usa muito? Que tipo de tinta, tela, como é que é isso? Só pegando um gancho aí antes da gente responder isso, para o artista que está ouvindo esse podcast, isso faz muito sentido o que você falou, Roda. A ambiência torna o seu trabalho diferente, valorizado, porque se você leva o seu trabalho para um ambiente onde ninguém vai valorizar, você pode ter o melhor trabalho do mundo. É lógico. Então esteja em lugares onde você vai ser valorizado, onde você possa expressar e mostrar o verdadeiro valor do seu trabalho. A Alphaville e essa ambiência me trouxe isso para mim também, uma percepção diferente que me desenvolveu mais ainda para crescer no meu trabalho. A outra pergunta é dos materiais. Olha, os materiais que eu uso são tinta acrílica sobre tela. É uma técnica, a minha técnica é as mesmas técnicas usadas aí desde os tempos mais antigos, né? Começo com esboço, com carvão, e depois vou trazendo a tinta passo a passo em volumes de tinta. E eu uso uma tinta que ela seca muito rápido. Então, em questão de minutos, a obra já está seca, já pode ser levada para a casa do cliente. Como eu pinto muitas obras durante a semana, eu escolhi essa técnica, esse material, porque me dá essa possibilidade de finalizar uma obra e ela já está pronta para ser enviada para onde for. E o que é mais interessante, que, lógico, você tem lá obras que você já construiu, que são maravilhosas, que estão à venda, inclusive. Sim, com certeza. Então, assim, antes da gente finalizar o programa, eu quero que você deixe os seus contatos para o pessoal que quer conhecer mais seu trabalho, tudo isso. Mas você também personaliza a obra, igual você falou, né? De acordo com o empresário, de acordo com aquela pessoa ali, você identifica, você conversa ali, você faz um trabalho e ali você desenvolve aquela obra, né? E se a pessoa quiser também eternizar ela no quadro, né? Ou quer homenagear alguém da família, você também faz esse trabalho também, né? Faço também. Eu trabalho com retratos no geral, e os empresários, eles fazem os dois pedidos para mim geralmente. Um do animal simbólico dele, para que ele se conecte com o aspecto único que ele traz dentro da forma dele trabalhar, e muitas vezes eles também pedem um quadro da família, né, dos retratos dos filhos, dos esposa, marido, e eu trabalho também nessa questão dos retratos. Então, e às vezes eu uno as duas coisas, eu faço o retrato do empresário com o seu animal do lado, que é mais bonito ainda. Isso é maravilhoso. É muito legal. Lindo, lindo. Então, eu trabalho sim sob encomenda. Geralmente, meus trabalhos trazem essa perspectiva de enfatizar uma história, um legado e traduzir a essência de uma pessoa. Eu busco sempre colocar muita emoção e energia na obra que eu estou criando, para que essa obra seja ali um portal vivo dentro do lar das pessoas, onde elas possam se fortalecer
Eu vejo a arte muito mais nesse sentido, como uma forma de engrandecer a alma. Então eu vejo a grande responsabilidade que o artista tem de tocar a alma e se fazer as pessoas sentirem melhor. Não, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, você já teve agora curiosidade? Você já teve aquele empresário que você identificou, vamos pegar meu caso, você identificou que eu sou uma águia, não sei o que tal, mas eu queria ser leão. Não, eu queria ser leão, porque leão é rei da selva, não sei o que. Já teve caso assim, não? Tem alguns casos assim, a gente sempre tenta mostrar outras possibilidades, mas vamos levar em consideração que, embora ele ainda não seja um leão, ele quer despertar o leão dentro dele. Sim. E todos nós temos o aspecto da liderança e do poder interior de um leão, se a gente quiser aflorar esse lado. Então, temos isso também. Por exemplo, eu não me vejo como águia. E se eu quiser me conectar com esse aspecto de ver além dos meus limites internos, eu posso olhar para aquela águia e todo dia enfatizar, olhei para a águia, deixa eu ver a situação por outra ótica. Aquela águia sempre me lembra, sempre me ativa uma coisa que eu quero desenvolver em mim. Embora eu ainda não seja o leão, a minha imagem perto de um leão vai cada dia mais me conectar com esse aspecto. Então, tem sim muitas situações assim, e tem muitas situações que você vê que a pessoa é aquilo. Já está evidente, assim, você no seu caso, eu já tinha visto que é a águia, né, no dia que eu te conheci ali. E são alguns animais simbólicos que falam da nossa essência. Então, a gente usa isso como um lembrete do nosso poder interior. E isso que você está trazendo também é legal, porque na hora que o cara ele contrata você para pintar um quadro de expressão do meu animal, vamos chamar assim, e eu tenho esse quadro na minha parede, que eu vou olhar para ele, né, aquilo eu estou conectando com ele, aquilo eu estou ativando mais ainda aquilo, né, aquela característica minha, né? Existem muitos estudos que falam sobre o poder da imagem e dos arquétipos de forma visual, o quanto eles influenciam nos nossos estados emocionais e nos nossos estados mentais, né? Até no nosso físico e químico do corpo. Então, a imagem influencia muito. O que a gente vê no nosso redor influencia o nosso estado interior. Então, se você se conecta com a imagem da águia e todo dia você está alimentando aquilo de uma forma consciente e inconscientemente, você acaba elevando um pouco o seu padrão de pensamento. A sua percepção sobre a vida é que nem você vê todo dia, você vê um podcast do Flávio Augusto, aquele grande mega empresário que... Sim. Flávio é um querido. Se eu vejo ele falando sobre os negócios dele, como é que eu vou atuar dentro da minha área de atuação da arte? Eu sempre vou elevar a régua, porque eu vou perceber ali na fala dele coisas que eu posso incorporar. Então, quando eu crio uma obra de arte, eu quero que a pessoa ela tenha esses estalos diariamente de como ela pode ter novas percepções sobre ela mesma e o que a atuação dela, o negócio dela, né? E você sabe o que é interessante quando você fala desse jeito que você fala aí? E é igual você falou, que vai ter artistas que estão assistindo o nosso programa e vão... Gente, e aí tem um negócio que é o seguinte, cara, eu não vou falar qual que é a minha técnica, não, para não ser copiado, não sei o que tal. Aí você vê a grandeza, não só do artista, mas do homem por trás do artista. Né? Bacana. Porque isso aí é um diferencial gigante. Né? Eu acho que um dos motivos que você é abençoado com esse dom da arte aí é justamente isso, porque o grande poder está em você conseguir carregar a espada que você leva. Pô, legal. Vamos fazer uma obra sua assim. Vamos sim. Você. Entendeu? Então, assim, a gente está gravando um programa que tem a formação daquela forja, do filme A Forja. Ah, legal. E aí a gente fez todo um treinamento, tem um livro que a gente escreveu também, todo envolto nisso aí. Então, assim, e é justamente isso. Por quê? Porque tem coisas na vida da gente que vão impactar a gente diretamente. Né? Então, isso vai... Se você não fizer nada, beleza, aquilo vai ficar lá guardado em algum lugar na sua mente e tal. Mas se você faz, igual você falou, se eu olhar para aquele quadro da águia e me conectar todo dia com aquilo me torna cada vez mais águia. Sim. E cada vez mais águia, eu vou voar cada vez mais alto. Exato. Né? E a visão totalmente diferenciada. Né? Ela agrega uma coisa que você... Não é que ela vai te transformar. Nunca foi essa a minha pretensão, nem falo dessa forma. Mas com certeza, se você se vê como águia e você se conecta com aquela imagem que te traz uma conexão emocional, porque é muito bonito, né? O olhar dela, você acaba se empoderando. Sim.
A figura dos animais sempre foram usadas desde os tempos mais antigos nas culturas ancestrais. A águia, você pode ver, sempre foi usada como símbolo de poder. Sim. O leão, Sim. você vê naquelas catedrais, né, naqueles monumentos da Europa, você sempre vê, né, a figura do leão imponente. Por quê? Não é à toa. Né? A pessoa que olha para aquilo, ela sente uma imponência, quase um comando marcial. Você olha para aquilo, levanta o peito, respira e vão para cima. É isso sabe? aí. A arte também tem isso. É um comando, né? Literalmente. Agora, você sabe uma coisa interessante? Você falou aqui, e quando eu me surpreendi esse negócio do leão, ele era um leão, depois virou, era outro leão, o olhar é diferente. Uma coisa muito característica nas suas obras são os olhares. Perfeito. Né? O bicho está vivo. Né? Você olha assim, você fala assim, caramba. E eu já vi você pintando, assim, tá lindo, maravilhoso. O cara vai lá com o pincel, onde é que tá bonito? O cara vai lá e mexe de novo. Aí você fala, não, rapaz, tá pronto. Já tá, não mexe mais. Né? Mas você continua mexendo, por quê? E cada vez fica mais maravilhoso. Uhum. Né? Quando eles falam que o olho é a janela da alma, né? Essa visão que você cria nos animais também é justamente para isso, né? Essa conexão, né? Exatamente. Tanto nos animais quanto nas figuras humanas, a minha atenção mais grande, a maior atenção é nos olhares. Por quê? Os olhares, são eles que transmitem e comunicam a força. Legal. Então, eu gasto mais de, vamos supor, 50% do tempo na precisão daquele olhar. E meu olhar não é realista. Eu não busco ser realista e parecer uma foto. Meu olhar é expressivo. Então eu tenho uma forma de comunicar que eu burlo a realidade para que meu olhar seja mais real mais expressivo do que seria na realidade. Eu tenho minhas técnicas que eu uso, por exemplo, para fazer com que aquele olhar da águia não pareça tanto uma foto, mas pareça que ela esteja saltando para fora da tela. E aí eu não sou realista. Eu uso uma técnica para enfatizar o que tem de maior naquele olhar. Legal. E nesse trabalho que você vem desenvolvendo, que eu vejo assim como quando eu falo que você usa um dom que Deus te deu, né, porque poderia não usar, poderia ser um excelente pintor e não pintasse. Né, mas quando você coloca em prática e você enaltece isso, você ao mesmo tempo você está criando uma expressão daquele dom que está passando por você. Perfeito. Né? E você está modificando a vida das pessoas, você está... no menor das hipóteses de beleza. Nossa, minha sala ficou muito mais bonita com esse quadro. No menor das hipóteses. Nessa visão aí, o que você acha assim que... E você é um cara, eu te conheço, você é um homem de Deus, né, tal, tudo isso. Como é que você recebe isso e como é que você sente isso crescendo dentro de você a cada dia? Eu estava até conversando com o Sebastião, que agora a gente conversou. Existe uma entrega que 50% é o nosso planejamento, é a nossa preparação. O outro 50% é o quanto a gente está disponível para que essa força atue sobre nós. Quando a gente trabalha com muito afinco, desenvolve uma técnica e uma expressão natural, tem horas que eu nem vejo o que eu estou pintando. Tem horas que a pincelada vai e meu movimento eu não estou pensando. É intuitivo, ele é parte de mim se manifestando naquela tela. Eu acredito que quando eu estou aberto à manifestação do divino, que você pode chamar do que você quiser. Eu chamo de estado de flow, estado, né, você não percebe, todo mundo tem o estado de flow, em cada uma das suas áreas de atuação. É muito difícil você descobrir esse estado de flow, mas todos os seres humanos vieram com um tipo de estado de flow. O meu é durante a pintura, que eu não estou nem percebendo. Às vezes eu estou lá 2 horas, passou 4 horas, eu nem sei o que aconteceu, mas eu estou ali. Então, quando a gente deixa esse estado fluir, a gente manifesta a grandeza e aquilo não é mais só você atuando, não é só racional atuando. É tudo. Você está conectado com a tela, com o ambiente, com as energias. Então, quando eu estou pintando, às vezes eu nem estou me vendo como Alfredo ali. Eu me sinto como parte de tudo, assim. Nossa, demais, né? É muito louco isso aí. Nossa, demais. Gente, aqui, ó, isso aqui tem história, porque eu sou um admirador da sua obra, de você como um criador disso tudo. Então, a gente tem papo aqui para um dia inteiro. Só que o programa é de 30 minutos, a gente está chegando ao finalzinho. Eu queria que você deixasse as mídias sociais para quem quer conhecer o seu trabalho e quer encomendar alguma coisa, como é que faz? Excelente.
Pessoal, convido vocês a conhecerem meu Instagram, onde tem todos os meus trabalhos, que é o Maffei Arts, MAFFEI Arts, ARTS. E o meu site, que é o alfredomafei.com. Lá vocês também podem conhecer toda a minha trajetória artística, adquirir minhas obras, que eu tenho um e-commerce lá também, e conhecer mais com o meu trabalho. Se você quiser encomendar uma obra, vai ser um prazer te atender, criar um trabalho que ressoe com as suas buscas, com o seu momento atual e que possa te conectar com o seu poder interior. Perfeito, meu querido. Bom demais ter você aqui, gente. E ele vai voltar em outro programa depois. Eu já falei com ele, eu quero que ele faça um ao vivo. Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz, bora como fazer. Eu sei que o cara sabe e faz, então eu quero trazer ele aqui para mostrar isso pra gente. Meu Bora, querido, mestre. obrigado. Prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Gente, é isso aí. E o programa vai chegando na reta final. A gente passa para agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox TV. E todo mundo que nos segue pelas mídias sociais, @hajacerto, Facebook, Instagram e YouTube, você é sempre bem-vindo. E o programa vai ficando por aqui. A gente se vê novamente por aí no próximo programa ou pela internet. Grande abraço. Tchau.